Amém, aleluia! Aleluia! Eu estava pensando, ontem o Marcos pregou minha abertura, e aí eu estava pensando e deitei na cama e eu comecei a ter um flash, assim, algumas visões, e eu me via, queridos, há 24 anos atrás, na portaria de um hotel. Quando eu trabalhava nesse hotel, eu não conhecia Jesus, e eu estava ali trabalhando tinha um companheiro meu que chamava Franz, e estávamos num dia normal. Alguém passou lá na porta e gritou para o Franz assim: ô Franz, graça e paz. Eu escutei aquilo, olhei para ele, fiquei calado, estava atendendo um hóspede. Aí depois falei para ele assim: que negócio é esse, graça e paz? E ele disse para mim: a nossa igreja lá, a gente cumprimenta assim. Achei aquilo tão estranho, irmãos, tão diferente. E eu estava assim, em uma época da minha vida tão necessitado de Jesus. Eu precisava tanto, irmãos. Já tinha procurado a paz, a alegria, tinha procurado satisfação na vida, em todos os lugares possíveis nesta vida, e não tinha achado. Não havia paz no meu coração. Era um homem de 22 anos que já tinha experimentado tudo neste mundo. Queridos, tudo que você pensar. Mas uma coisa não tinha: paz. Não havia alegria. Não havia satisfação. Não havia nada, irmãos. E eu disse para o Franz assim, falei: Franz, eu vou na sua igreja. Eu vi que ele ficou meio assim, que dia que é? Ele não queria muito me responder. Eu falei: que dia que tem culto? Vamos. Aí ele marcou comigo, disse que era um dia lá, não me recordo o dia. Marcamos o dia, irmãos, era tarde. Era uma campanha, acho que era não sei se era uma quinta, uma terça, uma sexta da vitória. Quem já foi, irmão? Eu só não vi a Vitória lá, essa irmã. Não vi a irmã lá, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Aquele dia eu ouvi um homem pregando, eu não sei o que ele pregou, mas ele colocou dentro de mim. Eu quero que você guarde essa palavra agora. Ele colocou algo dentro de mim. Não foi a igreja que eu conheci Jesus. Não, eu conheci Jesus na Luz para os Povos. Aleluia. Eu estou achando você muito quietinho. Eu estou mexendo com você e ainda não está pegando. Mas ele colocou algo dentro de mim. Ele colocou uma convicção. E nós vamos falar disso hoje. Nós precisamos ser jovens. Nós, amém? Diga nós. Diga, o pastor Marco também. Jovens, precisamos de convicção. E aí, meu amado irmão, por que eu estou te contando essa história do dia em que eu percebi a igreja? Eu não estou falando do templo com um endereço aqui. Vira aqui, tem um ali, outra igreja ali na esquina que eu percebi também. Não estou falando dessa igreja. Eu percebi a igreja viva. Eu percebi uma igreja andando, conversando, falando, me chamou a atenção. Esta igreja motivou meu coração, me fez fazer perguntas. Naquele dia, irmãos, eu fiquei na igreja sozinho. O Fran era um desviado. Por isso que ele nunca pregou para mim. Eu estava necessitado, sedento, desesperado. Eu estava morrendo, irmãos. Tinha um desviado junto comigo, conheceu Jesus, mas ele, irmãos, não tinha capacidade de falar desse Jesus para o mundo perdido. E aí, caminhei, irmãos, conheci a Igreja Luz para os Povos em uma célula. As pessoas dessa célula, o olho delas brilhava. Eu saía dos cultos, das reuniões de célula, e eu falava para minha esposa: o que esse povo tem no olho? Não é rímel, diferente, ungido. Não, tem alguma coisa na vida dessas pessoas. E nós falávamos, tem um brilho. Esse povo é diferente, irmão. Aquelas pessoas, elas nos amavam com o olho, com o olhar, com um toque. Eu quero dizer para vocês, meus amados, hoje eu aqui, com 23 anos de convertido, relatei minha idade para vocês aqui. Eu estou ainda, agora, atrás desta igreja. Aí você fala para mim: pastor, onde essa igreja ficou?
Esta igreja existe, irmão, essa igreja está aí. Esta igreja precisa ser encontrada dentro do meu coração. E eu quero dizer para você, não é sobre quem está do nosso lado, é sobre aonde está o meu coração. É sobre a intensidade, as convicções que eu tenho para estar aqui dentro desse prédio. E me dizendo, me chamando e falando para as pessoas que eu sou luz para os povos. Essa célula mudou a minha vida. Essa célula me fez parar de fornicar, fumar, beber. E todo tipo de mal e pecado que você possa pensar. Essa célula, irmãos, mudou um homem, transformou uma casa e estabeleceu uma geração dentro dela. E nós estamos vivendo, irmãos, nós somos caçadores de viver esta profundidade em Deus. O mundo está trabalhando de uma forma intensa para que você não perceba esta igreja de amor, esta igreja poderosa e essa igreja profunda. Estamos na igreja, mas não andamos como igreja, vivemos como igreja. E eu quero dar esse relato e dizer para você, o dia que Jesus me achou sentado, não na coletadoria como Mateus, não num barco como João, como Pedro, Tiago, André, mas Jesus me achou sentado, irmão, na recepção de um hotel. Ele me mostrou uma palavra que me fez refletir: graça e paz. Era tudo o que eu precisava. Ninguém falou para mim de teologias, ninguém ministrou para mim, irmãos, quem era Paulo, o que era Paulo, e aonde estava qualquer um versículo. Mas alguém, irmãos, manifestou no mundo o reino de Deus, e eu, que era mundo, fui atraído, irmãos. E eu fui escolhido nesse dia. Queria chamar você para lembrar qual foi o dia em que Jesus te escolheu, te chamou e colocou uma convicção no seu coração. Quando foi isso? Talvez você não estava como eu, sentado na recepção de um hotel. Talvez você estava num bar, num boteco, num prostíbulo. Talvez você estava em casa. Mas o dia que Ele te chamou, a sua vida mudou. E você precisa andar em um novo nível. Um nível de convicção, entendimento e manifestações para a glória dEle. Quantos estão entendendo, queridos? Você está me entendendo? Aleluia. Um dia nós fomos para o monte. Não tinha um ano que eu estava convertido. Não tinha poucos meses. E eu gosto desse dia. Lá na igreja de Araguari tinha uma Kombi, irmãos, que quem andava nela era gente de fé. Você virar para a direita, você tinha que fazer assim. Quem já andou de Kombi aí? Ela tinha uma folga, irmão, de 3 dias. E a gente ia para o monte nessa Kombi, e a gente ia e voltava. Deus é poderoso para fazer, amém ou não amém? O dia que falaram para nós que tinha, eu e minha esposa, falamos assim: vamos jejuar, porque nós queremos falar estranho, igual esse povo aí. A gente quer falar essas, como é que é, pastor, a bispa, a palavra? Brejenation. Nós também queremos falar Brejenation. A minha tradução não está boa, bispo, mas lá vai. Um dia chega lá, Brejenation. Nós também queremos falar. E a gente decidimos, irmãos, vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum. A vigília era no sábado, íamos para o monte no sábado. Na quarta-feira abrimos um jejum, sem nada. Quem conhece? Cadê o novatinho aí? Irmãos, novatinho é bênção, falando versículos errados. Eu já fui feliz demais, não sabia nem onde estava João 3,16, irmãos. Eu amava Jesus de todo o meu coração, de uma forma poderosa. Não sei se é o mesmo testemunho seu. Se ou não, queridos? Não sabia nada de Bíblia, mas eu tinha um fogo dentro de mim, um desejo. E eu e minha esposa jejuamos, irmãos, 3 dias. Chegamos nesse monte, queridos.
nós fomos batizados do Espírito Santo. E aquele dia o Senhor consolidou no meu coração. Ele consolidou no meu coração uma coisa, porque eu só tinha algo, convicção. Foi quando, queridos, eu senti uma mão quente e pesada nas minhas costas. E começou a me apertar, me apertar. E eu vi todos os meus pecados, todos. E naquele momento eu comecei a orar em línguas e falar, comecei a confessar os meus pecados, comecei a confessar, falar para o Senhor que eu queria uma mudança de vida. E naquele momento, irmãos, eu comecei a orar em línguas. E quando eu percebi, eu estava com a minha esposa, nós de mãos dadas, nós orávamos em línguas e profetizávamos: a nossa casa é casa de sacerdotes. Nós geraremos filhos santos, e a nossa casa vai levar uma geração a conhecer o Senhor. Eu creio nesta palavra, irmãos. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu oro ao Senhor: Senhor, eu tenho uma palavra, e ela vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Qual é a palavra que você tem sobre a sua vida, jovem? Você crê naquilo que o Senhor tem falado? Sim ou não? Amém? E quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para qualquer coisa não, irmãos. Ele nos chamou, os escolhidos foram chamados para algo sobrenatural. E se tem algo que nós precisamos destacar no nosso chamado, é que Ele não nos chama para sermos sócios, para andarmos juntos, não. Ele quer que nós andemos como amigos. A palavra em João capítulo 15, verso 14, diz para nós: vós sois meus amigos, pois praticam, diga, eu pratico a palavra de Deus. E aí quando o Senhor, Ele diz para nós que nos chama, e nos chama como amigos, e Ele fala: e vocês são amigos porque vocês praticam as mesmas obras. Amém? Sim ou não? O homem, ele tem a capacidade, irmãos, de se adaptar. E você vai ouvir muito essa palavra hoje aqui, adaptação. E nós nos adaptamos e precisamos entender que nós nos adaptamos a ambientes, a lugares, a grupos. E amigos são amigos porque eles falam a mesma língua, sim ou não? Amigos são amigos porque eles têm os mesmos gostos, irmão. Porque se não tem, logo essa amizade acaba. Deus, Ele também nos chama, irmãos, e nos faz andar em família. Quando Ele fala que nós somos escolhidos, jovens, Ele quer nos chamar para a sua família. Jesus estava pregando no lugar, estava cheio de pessoas lá. E aí a família de Jesus não conseguiu entrar, avisaram Jesus: ó, essa família está aí, quer entrar. Aí Jesus, irmãos, disse para eles assim: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que obedece a minha palavra, esses são os meus irmãos. Apontou para aquele povo e falou: esses, as pessoas que estavam perto, que estavam junto, as pessoas, irmãos, que estavam ali ouvindo a sua palavra, que caminhavam junto no mesmo ambiente, estava agregando. Então o Senhor não nos chama para ficarmos, para ser escolhidos, se não houver características, se não houver comunhão, testemunho, vida com Deus. O Senhor nos chama mais do que sermos amigos, mais do que para sermos família. O Senhor nos chama para sermos íntimos dEle. A aliança do Senhor é para aqueles que o temem. A esses darei conhecer a minha aliança. Salmos 25, verso 14. Quantos querem o segredo do Senhor, irmãos? Quantos estão nos cultos orando e pedindo para Deus: Senhor, me revela a sua palavra, Senhor, me mostra, Senhor, enche o meu espírito, me batiza com o Espírito Santo. Quantos têm orado aqui, jovens? Quantos têm pedido mais de Deus? Mas a palavra do Senhor fala, irmãos, que o conhecer a Deus vem, irmãos, a intimidade, ela vem pelo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor, Ele chama os escolhidos, mas Ele chama os escolhidos para serem íntimos, amigos, família, amigos íntimos.
íntimos de Deus. Eu gostaria de falar com você de 3 características da geração atual. E eu sou pai de 5. Quem tem mais filhos que eu aqui, levante a mão. Alguém? Ganhei de novo. Eu sempre ganho, irmãos. Eu só não ganho, bispo, lá em Goianésia. Lá em Goianésia o Ney ganha de mim. O Ney tem 6. 3 características, irmãos, dessa geração. A geração, talvez que eles falam que é a geração Z, de 1990. Talvez nós temos aqui, né, esses jovens de 1990 para cá, ou essa geração nova que eles chamam geração Alfa, de 2010 para cá. Tem algum adolescente aqui, talvez, no nosso meio. E essa geração, irmãos, tem uma característica que eu quero começar por ela aqui, porque essa precisa ser mudada. Mudada. Nós somos um povo que está vivendo, irmãos, em meio a uma tecnologia tremenda. Sim ou não? É tremendo. Esses dias eu vi uma bateria, que não tem bateria. Quem já viu? Tenho certeza que você já viu. Não tem bateria, só vem a baqueta, irmão, e 2 trem que põe no pé, e o cara toca a bateria, pom, 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 psh. É assim, não é? Tá vendo? Está muito avançado, queridos. E se tem algo que essa geração, a primeira característica, essa geração é distraída. Muito distraída. Eu estou falando para vocês quantos filhos eu tenho, porque eu estou pregando essa palavra, irmãos, e prego com autoridade. Eu sou pai. Eu já sou avô. Aleluia. Quem já viu minha netinha? Ela é linda. Cara do vô. Uma geração distraída. E ela é distraída porque não está prestando atenção no que é importante no mundo. Ela é distraída porque ela perdeu o entendimento ou o interesse daquilo que é importante, de bases fundamentais. Distraída para as coisas do alto, do céu. Ela se torna então, queridos, imatura. Ela se torna rasa, superficial. Porque ela está vivendo diante de tantas coisas, tantas coisas. Eu não sei se você lembra do texto de quando Jesus foi jantar na casa de Lázaro, que ele chama a atenção da irmã de Lázaro e diz para ela: Marta, você está, e a palavra é, distraída com muitas coisas. Sim ou não, irmãos? Está escrito lá? E eu nunca tinha prestado atenção, queridos. Como que alguém fica distraído com muitas coisas? Para mim, o distraído, ele não prestava atenção em nada. Para mim, o distraído, né, estava ali, olhando para o nada. Mas a palavra diz que ela está distraída, e Jesus chama a atenção dela e fala: Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas. E aí, irmãos, ele traz um contraponto e fala: olha só sua irmã Maria, esta escolheu a melhor coisa. E aí, irmãos, essa distração, ela vem, uma geração distraída, é uma geração que tem muito o que fazer, que tem muita informação. Quem aqui, olha que pergunta boa, não tem um celular? Alguém que não tem, levante sua mão. Celular. Pedro Henrique. Rapaz, nessa comoção hoje alguém vai ofertar um celular na sua vida. Né? Quem não tem tanta informação, irmãos? Páginas e páginas, informações de A a Z, irmãos. De parafuso a tricô em 1 minuto. São muitas coisas, jovens. Muitas coisas. E essa distração, irmãos, distração é negligência de coisas importantes. Você pode dizer isso comigo? Distração é negligenciar coisas importantes. Agora veja bem, se a primeira característica
dessa geração que precisa mudar, que precisa, sabe, ser transformado, ela é distraída. A segunda, ela é adaptável. Ela é adaptável porque ela aceita tudo novo muito rápido. É assim ou não é? Tudo que é novo, irmãos, essa geração está aceitando com uma facilidade assim, ó. É muito fácil para essa geração. Agora, olha bem, irmãos, ao mesmo tempo que é distraída, ela se adapta ao novo. Nós então aqui vamos ver um grande problema, porque se ela não tem fundamento, porque é distraída, se ela não tem base, ela não se importa com o que está acontecendo de importante no mundo, o que o céu está fazendo no mundo. Eu cheguei na porta da igreja para uma reunião, estava cheio de jovens, e cumprimentei a todos, comecei a conversar, e falei para ele de Asbury. Comentei com eles: vocês estão vendo o que está acontecendo em Asbury? E aí ninguém sabia, irmãos. Nenhum jovem, todo mundo com o celular na mão. Tinha jovem que tem 2 celulares, irmãos. Não sabia o que estava acontecendo. Irmão, você não sabe que já tem 200 horas no dia de um culto que começou e não acabou. Você não está vendo. Não, pastor, eu não estou sabendo de nada. Se nós não estamos, irmãos, se nós não estamos percebendo o que o céu está fazendo na terra, nós estamos, jovens, com um grande problema quando Jesus voltar, sim ou não? Mateus capítulo 25 fala, queridos, do noivo voltando, e a metade da igreja não percebeu, distraída, faltou óleo. Elas tinham, irmão, quase tudo, mas não tinham o essencial, não tinham o que era preciso. Não tinha azeite, irmão, não foi gerado. E se eu vou falar aqui de 3 características que essa geração precisa mudar, eu vou falar como nós vamos mudar isso. Você precisa celebrar o Senhor nessa hora. Não, você tem que celebrar o Senhor nessa hora, irmãos, e engrandecer o nome dEle. Quantos aqui querem, queridos, entender o que se precisa para ter mais de Deus nas nossas vidas? E esta geração distraída, mas adaptável, ela vive uma vida rasa, irmãos, de fundamentos, e corre um grande risco de ser discipulado pelas ideologias, achar, irmãos, que aborto é questão de saúde. Vai começar, irmãos, a achar que fumar maconha não faz mal, é medicinal. É bonito isso, né, bis? Tem muito jovem nervoso, tem? Dá maconha para ele. Vamos começar a entrar em lugares, querido, vamos ser discipulados pelo mundo, porque não ouve o céu, não vê o céu, está distraído, se adapta a tudo que chega muito fácil, irmão. Entrou no celular, está dentro. Quem aqui tem TikTok, irmãos? TikTok, nessa hora ninguém levanta a mão. Ah, ninguém. Aleluia, glória a Deus. Que igreja. Ah, irmãos, pegou em mim a unção. Meu Deus, ninguém tem TikTok? Ó, a verdade. Irmão, o que é aquilo, irmão? Aquilo não acaba nunca. Acaba nunca. Quem vai ler Bíblia com isso, irmão? Quem que vai tirar a hora para orar, irmão? Não tem jeito, queridos. E aí a cabeça está, irmãos, trabalhada. A cabeça é distraída com as coisas importantes. E tudo que chega, irmãos, percebe, vê, é fácil demais, aprende. Eu tenho uma dificuldade com a geração de vocês, enorme. Vou confessar aqui um negócio, vocês vão rir de mim, eu sei, mas não importa não. Eu aprendi, irmãos, a postar no meu story do Instagram esses dias. Eu perguntava, está aqui, ó, a Rebeca e os meus meninos aí, ó. Eu falava assim, hein? Como é que eu faço aqui? Vem cá, você já viu o pai fazer isso? Irmão, é vergonhoso.
É vergonhoso, bispo. Mas eu acho que eu melhorei um pouquinho andando com o bispo. O bispo é antenado nessa área. Eu falava assim, como é que eu posto isso aqui? E aí, irmão, até hoje eu não sei linkar, irmãos. No Instagram, coloca o link, sabe quando você vai lá? Assiste só um pedacinho do vídeo. E aí você põe o dedo em cima e escreve assim, ó, você quer ver o resto do Rios? Entra no link. Eu não sei fazer isso até hoje. Sei, irmão. E aí quando eu quero pôr um vídeo muito grande, já viu, irmãos? Eu posto aqui tanto de vídeo cortado assim, ó. Que tanto de vídeo cortado na história. É horroroso. Mas eu quero dar minha mensagem, eu mando lá. Eu acho que eu estou muito ocupado. Meus irmãos, olhando para o céu, porque a Bíblia fala, olhe para o alto, porque é de lá que ele virá. De lá, queridos. Deixa eu dizer para vocês, nós vamos falar de tecnologia aqui, só que não somos contra não. Eu venho aqui, eu fico maravilhado com a tecnologia do Urias. Sabe, com a vibe de vocês, irmão. Eu fico, cara, isso é tremendo. Estou falando que é contra nada, eu estou dizendo que nós não podemos abandonar bases, fundamentos. Nós precisamos estar conectados, antenados. Os jovens da igreja precisam ser profundos. O bispo disse aqui, irmãos, da força. Jovens, vós sois fortes. Irmão, não há força em quem não tem raízes profundas. Eu fui em Patos de Minas pregar acho que o mês passado, Patos de Minas. E eu cheguei lá, o pastor, ele é tirado, e ele falou para mim assim, pastor, vamos tirar uma queda de braço aqui. Você já sentou na mesa? E aí eu olhei para ele e pensei, queda de braço acho que precisa ter base. Acho que o cara, se o cara for muito forte, e o cara, já viu, irmão, aqueles caras de academia, que é desse tamanho assim, mas parece uma galinha, que tem umas perninhas fininhas? Sendo o meu malvado favorito, o pastor Marcelo é assim, não é? Ele gosta de fazer uns... E aí ele falou, vamos tirar aqui, pastor, uma queda de braço, que da última vez você ganhou de mim. E eu pensei, rapaz, eu tenho que ter base. Eu sentei, irmão, abri as pernas, firmei o pé e segurei o homem no braço. Ninguém ganhou, ficamos ali. Vou falar isso para não passar vergonha no pastor Marcelo. Vai que ele assiste, né? Por aí. Cansamos. Barriguinha não ajuda mais. E aí, irmãos, sem base, queridos, podemos ter a tecnologia que for, conhecimento que for, precisamos, na verdade, irmãos, é de raízes profundas. Raízes profundas. Precisamos ser profundos em uma vida com Deus. Quantos dão glória a Deus aí? Então nós corremos esse grande risco, e por falta dessa capacidade, irmãos, de adaptar-se, quer dizer, na verdade, e por essa facilidade em adaptar-se, porém não há profundidade, é distraído demais, e essa tecnologia, os jovens estão entrando num lugar de isolamento. Os jovens estão, irmãos, tendo a tecnologia como o seu lugar de paz, o seu lugar de comunhão, o seu lugar de sossego. E aí os jovens, eles estão se isolando. Eu queria colocar aí Provérbios 18, e queria que você prestasse atenção, jovem, porque esse versículo é para você dessa geração, que está se isolando, ficando quieto, não quer mais ir para acampamentos, reuniões, quer ficar em casa o tempo todo. E eu tenho um menino lá em casa que é meio assim, não estou pregando só para você não, vou nem olhar para o seu lado, tá? Vou olhar para cá. Estou pregando para uma geração inteira, porque eu tenho, irmãos, os meninos do slide lá da igreja, é os meninos que mexem com o computador geralmente, e esses meninos não querem sair de casa. Ontem fizeram aqui gincana, sim ou não? Houve gincanas aqui? Foi top? Então vira para o jovem que está do seu lado e fala assim, gincana é top. Participa de gincana, meu irmão. Uns meninos, irmãos, que ficam no casulo, não saem de casa.
não quer conversar, não vai namorar. Vai dar problema, vai dar B.O. esse trem. Tem que relacionar, queridos, tem que ir para a rua, tem que vir para a conferência The Cheese. Só quem falou isso ontem me deu uma fome, irmão. Eu pensei naquele queijo se derretendo. Quem já anotou Provérbios 18 aí? Provérbios 18, querido, versículo 1 e 2 diz assim: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, e nessa tolice não tem prazer na sabedoria, mas sim em expor os seus próprios pensamentos. Diga, está amarrado em nome de Jesus. É gerado, irmãos, uma doutrina na solidão, em não querer conversar com outros, a ficar quieto. Quem tem um computadorzão top aí no quarto? Aqueles gamers, que tem umas luzes que acende neles. Quem tem? Essa hora ninguém fala, bicho. Ninguém, velho. Meu amado irmão, é top demais. Que bênção. Pega esse computador, queridos, e faz ele servir a Jesus. Se ele não servir a Jesus, pega esse computador e doa para quem é crente. Eu ia falar para jogar no rio, e eu quero dizer para você que eu sou crente. Doa para mim, irmãos. Só vai fazer palavras bonitas para pregar esse computador. Esse computador não vai desviar ninguém, irmãos, vai tirar tempo de ninguém. Esse computador não será o diabo na vida de alguém. Esse computador será para a glória de Deus, na mão certa. Cadê as suas mãos aí? O que tem chegado da sua mão, irmãos, tem sido para a glória de Deus, ou tem sido, irmãos, para promover o inferno na terra? Ou para desviar você, desviar o seu coração? Aquilo que chega nas nossas mãos precisa servir o Senhor. Seu celular, o seu computador, saia deste lugar, irmãos. É maligno se isolar, jovens. O diabo está nas sombras deste lugar, colocando ideologias, colocando pensamentos em você, pecados que serão difíceis de sair. É difícil, irmãos. É difícil, jovens, é difícil. Nós estávamos falando de algo lá com os meninos hoje, antes de vir para cá. Eu não me lembro, James, o que era, que eu disse assim: Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande, irmãos, tudo que um jovem aprende com constância, com frequência, irmãos, não sai mais, queridos. E a Bíblia que está dizendo isso, ensina quando criança, e jamais se desviará. Agora você imagina, o diabo, ele conhece a palavra, e ele está, irmãos, discipulando pela palavra. Só que ele coloca, irmãos, outras coisas. Tem Bíblia nenhuma, tem oração nenhuma, tem jejum nenhum, tem vida de comunhão nenhuma com a igreja. Mas tem, irmãos, todo tipo de janela que o mundo está oferecendo, está aberto, irmão, escancarado. Isso não vai dar certo, jovem. Isso não vai dar certo. Então vamos lá, irmãos, qual é a primeira característica que precisa ser transformada? A primeira, adaptável. É isso, sim ou não? Não? Qual que é a primeira? Distraído. Está vendo? Está vendo quando a gente distrai? Primeiro, irmãos, distração. Foca. Foca, crente. Amém ou não? Mas não é a foca que nada, é foca. Fica firme, irmãos, fica duro. Deixa sua mente ficar vagando, não. É terrível. Está estudando, queridos. Você está ali estudando. Daqui a pouco você passa a mão no celular. Acabou. Acabou, irmão. Dá isso na cabeça. Você larga o que estava fazendo. Foca. Jovem, vocês precisam focar. A segunda característica é adaptável. Só que está, irmãos, o mundo está. Vocês já viram um dito? Falar igual o novatinho aqui. Vocês já viram aquele versículo que diz assim:
Quem anda com 5 idiotas vai se tornar o 6º. Quem já ouviu esse versículo, irmão? Ah? Marquinés, verso 5. Adaptável, se adapta aos ambientes. Com quem que você está andando? Pensa comigo agora. Como que é a vibe da sua galera? Como que é a vibe? Como é que é a conversa, o pensamento? Vocês trocam ideias sobre livros? Vocês falam da faculdade? Vocês trocam ideias sobre o ministério, como melhorar, como fazer? Ou vocês estão falando, irmãos, eu queria saber agora, pegar vocês no pulo. Uma vez eu fui pregar sobre isso, eu estudei sobre Yu-Gi-Oh! O bicho que tem uma raposa de 7 rabos. Vocês vão saber o que é. Como é que chama, irmão? Está vendo como é que vocês sabem, irmão? Como um trem que tem 7 rabos vai dar certo na sua vida? Larga isso para lá. Isso é uma pomba gira, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É muita informação. Agora nós temos uma Bíblia que tem 66 livros. Irmão, quando a gente abre aquilo e começa a ler, irmão, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eu falo, meu Deus, e este verbo se fez carne, habitou, irmão, esteve aqui, e hoje sabe o que quer fazer? Tabernacular em você. Irmão, não tem preço, querido. Se você gosta tanto da tecnologia, baixa umas 30 Bíblias. Mas nós não precisamos, porque se torna isolado, se isola, irmãos, não atenta mais para a sabedoria. A terceira característica, por causa disso, essa geração vira egocêntrica, hedonismo, vive para si mesmo, ela vive para as suas próprias paixões. E temos, irmãos, o homem tem a sua individualidade, mas acontece algo, que a nossa individualidade é sobre características, e não é sobre individualismo, sobre ser indiferente nos relacionamentos, não dividir a vida para crescimento, irmãos. Nós vamos chegar aqui com a palavra de ser uma geração egocêntrica. Uma geração egocêntrica jamais andará em discipulado, jamais confiará no mestre, irmãos, confiará em alguém com sabedoria, alguém que vai edificar a vida dele, não vai conseguir. O diabo está trabalhando, irmãos, de uma forma muito organizada para acabar com você de dentro para fora. É assim ou não é, irmãos? Querido, ele quer pegar você de dentro para fora. Ele está te implodindo por dentro. Não se percebe o que está acontecendo. Bora, vamos lá. Aprendemos as características da geração atual, precisa ser mudada, irmãos. Aí você fala, pastor, é a sua opinião. Não, não é. O meu filho, o 04, vai para o exército agora. E eu estou levando ele eu levei ele para alistar em Brasília. Nós moramos a 100 quilômetros de Brasília. E aí, o primeiro dia que a gente chegou lá, entramos num lugar, um campo assim, e os pais, e eu não sabia, irmãos, que tinha tanto menino de 18 anos dependente do pai, igual eu vi lá. Uma realidade se abriu na minha frente que eu não tinha percebido ainda que com 5 filhos, meus filhos tudo casou cedo, assim, os que já casaram, né? Estão casando cedo, então, deixa aí, Jesus, deixa as meninas usar, vai lá, pai, ó, usa eles, Jesus, no casamento, é bênção, glória a Deus, já tem uns casados aí, tem 3 casados. Presta atenção nessa experiência que eu tive. Você que tem 18 anos, 20 e poucos anos, pegaram os meninos, fizeram fila com eles lá, ordem unida, e foram embora. Quem que ficou debaixo de uma tenda, irmãos? Os pais.
que nós ficamos fazendo lá? Das 8 da manhã até o meio-dia. Ficamos lá, muita gente morava longe igual eu. Ficamos falando mal dos nossos filhos. Irmão, aquela manhã foi poderosa. Pensa na manhã, irmãos. E aí irmão, nós começava-se a conversa sobre os filhos. Ele quer servir, ele não quer servir. E, o Pedro Henrique meu, o Gustavo meu, e aquela conversa. Nós lá, então. Irmãos, aí começou a falar assim, mas o meu precisa ir. Precisa. Porque, você acredita, eu estou lá no prédio, e ele desce para a piscina. Aí ele chega lá, o portãozinho, que é dessa altura, está fechado. Aí ele liga para mim e fala, pai, está fechado. Eu falei, abre o trinco. Mesmo, irmão. Eu fiquei olhando, irmãos, e as histórias, cada uma mais engraçada do que a outra. Essa é a geração, queridos. Geração. Você fala para o menino fazer alguma coisa, ele para na frente do trem assim, irmão, ó. Não é de rolar para cima. Ele fica assim, ó, não sabe o que fazer, é manual, é analógico. Eu perguntei para os meus meninos assim, ó, eu queria pegar um telefone. Quem lembra daquele telefone que faz assim, ó? Eu queria colocar na frente deles, pôr na tomada e falar, liga aí para mim. Liga não, irmão. Liga não. Estamos nos tornando, irmãos, essa geração está se tornando uma geração que não usa as mãos, uma geração que não, sabe, que está tendo dificuldades. Essa é adaptável, mas precisa ter fundamento, querido. Agora então nós aprendemos as 3 características que precisa mudar, sim. Agora, como nós vamos fazer isso? Quem quer ouvir aí? Não, você vai ter que melhorar para me falar, senão eu vou parar de falar. Quem quer aí, irmão, saber como mudar essa situação? Aleluia. Como, irmãos, nós vamos mudar? Primeiro, essa geração precisa, e vai começar aqui, precisa ter uma experiência profunda com o Senhor. Não, esse amém não vale. Você precisa de uma experiência profunda com o Senhor. Profunda, intensa. Hoje a maioria dos jovens tem uma experiências com Deus sensoriais, sentimentos, arrepios, choro, tudo pelas emoções. Não é errado, irmãos. Eu acho estranho crente que não chora, crente que não fecha o olho. Tem algum de vocês aí, irmão, que não fecha o olho de jeito nenhum, nem se o pastor bater? Tem alguém aí? Tem, irmão, tem jovem que, meu Deus do céu, fica de jeito no culto do louvor, ó. Se alguém, irmãos, orar em língua, que estranho. Emoções, irmãos, é sensorial, não é profundo, não é palpável, sabe, não é lidado. É preciso ter experiências, irmãos, é preciso de toque. Experiências profundas têm a ver, e vamos lá com a palavra de novo, com convicções. Convicção vem da palavra convencido. Eu fui convencido. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convicções vêm, irmãos, de nós sabermos aquilo que Ele quer fazer, aquilo que eu preciso me sujeitar para que Ele faça, aquilo que deve ser feito. São convicções. Precisamos firmar nisso. E quando nós falamos, irmãos, de convicções, primeiramente é uma vida de arrependimento, jovens. Se você ficar escutando a Vitória Souza, é Vitória Souza, é? Primeira vez que eu vi, achei bonitinha. Falei, que menina bonitinha, mas muito estranha a fala dela. Vocês discerniram não? Quem discerniu, irmão? Não estou falando mal da irmã, não.
Até o nome de vitória, aleluia. Mas se nós ficarmos, irmãos, ouvindo, partindo para esse evangelho, irmãos, David Leonardo, irmão, passando a mão na sua cabeça e falando que você é lindo. Não, irmão, você é um pecador miserável que precisa se arrepender, jovem. Meu não. Nós somos, irmãos, miseráveis que precisam viver em arrependimento. Precisamos viver, irmãos, com os joelhos dobrados, dizendo para o Senhor: Senhor, muda a minha história, Pai. Muda, tire todas essas coisas de dentro de mim, irmãos. Tira. Então, meus amados irmãos, primeira coisa, nós precisamos, mas é muito vago. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, sim, mas é muito subjetivo isso. Vamos entender de uma forma mais profunda como nós fazemos isso. Como, irmãos? A palavra de Deus, ela nos diz em Atos dos Apóstolos, a igreja inaugurada, no capítulo 3, verso 19, fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Não, você não entendeu o que eu falei aqui, não. Quantos precisam dos seus pecados perdoados aqui? Arrependam-se. É a base, é o lugar nós precisamos andar. Capítulo 17 ainda de Atos, verso 30, fala assim, ó: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo o lugar se arrependam. É uma ordem, todos em todos o lugar. Esta igreja inaugurada, irmãos, pelo Espírito Santo, todos os capítulos, em todas as histórias, está para nós uma base, uma vida de arrependimento. É o lugar do enchimento do Espírito Santo, da plenitude da presença de Deus, da vida e da glória do Senhor manifestada na vida dos escolhidos. Não tem como viver fora deste lugar, não tem como, jovens. Precisamos entrar. Então, para nós finalizarmos aqui, como nós vamos mudar? Tendo experiências profundas. Primeiro, arrependimento. Segundo, irmãos, palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Ler e meditar na palavra. Cadê o povo da Bíblia aí? Amém. Ler e meditar, irmãos, não é só ler, não são alguns minutos. Seja sincero comigo. Quanto tempo no celular? Quanto tempo na Bíblia? Sim ou não? É verdade ou não é, querido? Não é isso que está acontecendo conosco? É verdade. Passamos horas, irmão, vendo tantas coisas que não nos agregam, enquanto deixamos a palavra da vida para lá. Para mim, você é jovem, a gente traz ilustrações de velho aqui, é estranho, mas é a única que eu conheço com a profundidade. A vaca, irmão, ela vai lá, come capim. Daqui a pouco, irmão, você vê a vaca, ela vai, deita ali, numa sombra, e ela está lá fazendo o quê? Ela rumina, aquilo volta, irmãos, e ela mastiga aquilo de novo, e engole, e aquilo volta, e engole, aquilo volta. O que você acha, irmão, de você fazer isso? Mas isso é com a palavra. Nós estamos nos alimentando, nós vamos para casa, mas sabe o que tem acontecido? Nós temos tantas distrações, que talvez fique difícil a gente conseguir ruminar aquilo que nós ouvimos. Talvez ficamos no culto e já ficamos impacientes, queremos tudo na hora, queremos tudo rapidamente. Palavra de Deus, esta geração precisa de palavra de Deus. E essa geração precisa também de oração. Fala aí, irmãos, para o jovem que está do seu lado. Eu não gosto de ficar fazendo isso não, mas fala aí, tem muita gente olhando para o lado aí. Precisamos de orar. E não são oraçõezinhas, não são petições, são orações proféticas, profundas, que trazem Deus para os ambientes. Amém? Glória a Deus. Oração. E a terceira coisa que nós precisamos desta profundidade em Deus, precisamos de discipulado. Andar com pessoas que têm profundidade, irmãos.
Nós precisamos andar com you matters, não youtubers. Nós precisamos andar com pessoas maduras. Uma geração, irmãos, que é fã de youtubers e agora já mudou. São influenciadores. Mas os influenciadores, irmãos, são firmados na palavra, agregam na sua vida, são homens e mulheres de Deus que estão te enchendo da palavra do Senhor. Precisamos entrar neste lugar em nome de Jesus, colocar o nosso coração em Deus. O Senhor quer fazer coisas grandes e poderosas. O Senhor quer estabelecer profundidade nesta geração. Assim como Deus, aquilo que Deus está fazendo lá em Augsburg, está fazendo em outros lugares. O bispo não falou aqui, mas já se estendeu para outras 5 faculdades, que começou outros cultos e não pararam mais. A igreja do pastor Hernandes Santos, eu não sei se você conhece ele, aqui no Brasil, irmãos, teve uma reunião de adolescentes lá. Essa reunião começou e não parou, irmãos. Está pegando, queridos, o avivamento está chegando. O avivamento sempre começa, irmão, com a meia dúzia de pessoas, mas ela muda uma geração inteira. Então, se você crê nisso, irmãos, comece a incendiar o seu coração para aquilo que está acontecendo no mundo. Vai ficando de pé, queridos, e nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos falando com o Senhor. Mas eu queria ainda falar com você de 3 níveis, enquanto nós vamos orando rapidamente aqui. Queria ministrar algo tremendo no seu coração. 3 níveis de conhecer a Deus. 3 níveis de conhecer a Deus. O primeiro nível é, irmãos, aquilo que Deus fez, de conhecimento de Deus. Primeira coisa, aquilo que Deus fez. Tudo que está registrado na Bíblia, tudo, irmãos, o chamamento, né, a fé, Abraão, salvação, a cruz de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez, é um primeiro nível. É o novatinho que chega na igreja, irmãos, ele começa a aprender tudo quanto aquilo que Deus fez. É como Gedeão, aquilo que eu ouvi falar. Mas o segundo nível, e esse nível precisa ele ser um pouquinho mais profundo, é aquilo que Deus faz, ou como Deus faz, é aquilo que Deus está fazendo hoje, os caminhos e meios que Deus toma para realizar a sua vontade. Esse nível precisa de um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de experiência. Agora mais seguro, ainda assim, esse era o nível de Israel. Por quê? Porque é o nível da lei, da ordem, do que Deus está te mandando fazer agora. Esse era o nível que Israel tinha que estar diante do Senhor, obedecer. E eles, por não ter uma vida de Deus, irmãos, falharam. Eles falharam nessa experiência com Deus. Quem sabe como Deus faz, conhece os princípios para agradá-lo. O que Deus está fazendo nesses dias? E esse nível, irmãos, de profundidade é pela obediência. E o terceiro nível, nós vamos orar isso aqui: quem Deus é. Amém? Quem Deus é. E esse é o tipo de conhecimento de Deus que podemos ter hoje, visto que temos a própria natureza de Deus em nosso interior. A sua essência, que é o Espírito, está em nosso espírito e nos molda a sua imagem dia a dia, transformando-nos de glória em glória. Quando conhecemos a Deus, não somente entendemos o que Ele fez, como Ele faz, mas nós o conhecemos inteiramente, como filhos e íntimos de Deus. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Senhor, nós agradecemos e bendizemos a Tua presença neste lugar, Pai. Senhor, nós estamos no lugar, Senhor, onde o Seu coração se derrama,
e a sua presença, Senhor, é intensa. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o teu Santo Espírito possa se mover neste lugar. O nosso coração necessita, nossas vidas precisam, ó Deus, de uma mudança, Senhor, de uma transformação, Senhor. Tira de nós a distração, tira de nós, Pai, em nome de Jesus, a nossa capacidade de adaptação, seja para as coisas do alto, seja para as coisas do céu, Senhor. Tudo aquilo que agrega, ore isso, querido. Ore isso, falo para o Senhor. Eu quero me adaptar, Senhor, aos céus, ao reino dos céus. Quero adorar o teu nome, Senhor, em tudo. Eu não quero estar distraído em muitas coisas. Eu quero focar em uma só, e nessa ninguém poderá tirar. É a tua presença, é a tua face, Senhor. É sermos de fato verdadeiros diante do Senhor. Ore isso, diga para o Senhor: eu não quero ser um impostor. Eu não posso ser um impostor nesse chamado. Deus me chamou e me colocou em alguns lugares. O Senhor nos chama como escolhidos. Ele nos escolhe, Ele nos separa, nos salva, Ele nos resgata. E Ele então nos coloca para vivermos com Ele como amigos, como família. E mais do que isso, o Senhor nos chama para sermos íntimos dEle. Senhor, eu quero responder a esse chamado. Comece a dizer isso para o Senhor. Eu quero responder, Senhor, a sua escolha. O Senhor chamou Judas. Eu não quero fazer parte dessa história. Ainda, Senhor Jesus, que o Senhor chamou Pedro. Ainda que Pedro te negou, Senhor. Ainda que tantas coisas aconteceram, houve fraquezas. E nós sabemos, Senhor, que também há em nós essas fraquezas. Paralamaçu.